Ministério de Música está liberado. Hoje é dia de celebração. Você está feliz com isso? Amém. Irmãos, faz 2 anos que nós chegamos lá na casa da Carlinha e do Luiz. Estivemos lá, fizemos um culto, adoramos ao Senhor no meio daquelas uvas. Era uva para todo lado. Era o vinho do Senhor lá na plantação. Era o vinho do Senhor Antônio da plantação e era o vinho de alegria do Senhor Jesus lá dentro da casa. Irmãos, foi um início de algo espetacular que tem transformado vida, transformou a minha, tem transformado a sua através do conhecimento da palavra, através da unção, a unção que despedaça todo julgo, a palavra que nos liberta. A Bíblia fala que quando a gente é liberto, quando a gente conhece a palavra, ela, verdadeiramente esse ato de você conhecer a palavra, ela te liberta de tudo aquilo que te aprisiona. Conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. Então, se você quer ser liberto, o que você precisa fazer? Amém? Vocês estão comigo aqui? Conhecer a palavra. Se você conhece a palavra, você vê que quando você se aproxima de Deus, quando você conhece ao Senhor, você se converte ao cristianismo, você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a primeira coisa que Deus começa a fazer com a gente é fazer a gente esquecer a nossa limitação natural e andar pela fé, não é assim? Então, eu estive ensinando aqui esses dias para a liderança a respeito de algo que nos paralisa e pode estar nos impedindo se a gente não entender a nossa posição em Deus, a nossa condição de nova criatura no Senhor. Se a gente não entender isso, a gente acaba sendo limitado por crenças que foram construídas dentro de nós ao longo da nossa vida. Pessoas que ensinam a respeito disso chamam isso de crenças limitantes. Eu quero dizer para você que todo esse conhecimento já está exposto na palavra há muito tempo. Deus, desde que Ele criou Adão, desde que Ele vem criando a humanidade, Ele vem quebrando na humanidade, depois da queda da humanidade, quando Adão pecou, Ele vem quebrando essas crenças limitantes, fazendo com que o homem se desafie, avance e conquiste coisas muito maiores do que a sua limitação física. Por quê? Porque, irmãos, nós não confiamos na força do nosso braço, amém? Amém ou não amém? Amém. Nós confiamos no Senhor e na palavra. Se a gente andar verdadeiramente confiando no Senhor e na palavra dEle, a gente prospera. O que é prosperar? Às vezes as pessoas falam, prosperar é dinheiro. Não, irmão, prosperar é ser bem-sucedido naquilo que empreende. Aquilo que você está voltado a fazer, isso você tem no Senhor, se for realmente de acordo com a palavra, não que seja uma coisa ilícita, né? Diante dos princípios da palavra do Senhor, se você empreende fazer algo que a palavra te garante como direito, você, irmãos, tem a capacitação do Espírito Santo para te ajudar, o poder que ressuscita a morte, o poder que faz coisas serem geradas, você tem esse poder disponível para você. Só que, às vezes, se a gente não entender que nós temos algo disponível para nós, a gente não anda nisso. Vitor contou aqui no treinamento, ele falou a respeito foi no treinamento ou foi na pregação? Ele falou a respeito de uma mulher que ela trabalhou na casa de uma senhora e essa senhora, essa senhora que era empregada, ela não sabia ler. E ela recebeu uma carta da patroa dela antes dessa patroa morrer. E essa patroa morreu, essa senhorinha que trabalhava para ela voltou para sua casa e levou aquela carta com todo amor e carinho e pendurou aquela carta na sua casa, como num quadro. E ela passou anos de sua vida vivendo numa condição quase que miserável. Até que um dia um homem de Deus foi na casa dessa mulher e ele falando com ela, ele olhou aquele quadro, ele viu aquela carta e ele perguntou para ela, eu posso levar isso aqui para examinar? Ela falou, não pode, porque isso aqui é da senhora que eu trabalhei com ela durante longos anos e eu a amava muito, é a única recordação que eu fiquei dela. Alguns que aqui já foram no Verbo da Vida já escutaram a respeito dessa história. E aí, essa mulher, ela, depois de muita insistência, liberou para que esse homem levasse essa carta para analisar. Irmãos, aquela carta era um testamento de próprio punho, dizendo que toda aquela riqueza que aquela senhora tinha, ela estava passando para aquela mulher. Ela estava vivendo uma vida miserável, tendo direito a viver uma vida milionária, provida de tudo, sem necessidades. E sabe que se a gente não entender, não ler a palavra, não aprender o que está escrito, a gente vai viver na mesma condição dessa senhora?
você tem dentro de você uma grandeza que você não sabe explicar, não é assim? Você olha para dentro e você fala, rapaz, tem algo maior para mim, tem algo melhor para eu conquistar. Você não sabe o que é um fogo que arde, é algo que faz você se movimentar. Você, por vezes, ainda não está vendo uma condição de chegar onde esse sonho que brota dentro de você faz você se inquietar. Por quê? Porque você ainda não conhece a palavra e os seus direitos como crente, como filho de Deus. Amém, irmãos? Se nós não conhecemos o nosso direito como filhos de Deus, essa grandeza que há entre nós, que é uma grandeza, por quê? Porque você foi criado, gerado a partir de alguém que é muito grande. De quem você veio? Você veio do Senhor. Amém, irmãos? Eu sei que tem a genética do papai e da mamãe, mas nós viemos do Senhor, nosso Deus. Deus, Ele cria a humanidade. Ele não só cria a humanidade, Ele não só criou o homem dentro do matagal. Não, não foi isso. Ele criou a humanidade, mas antes de tudo, Ele cercou a humanidade de todos os bens. Adam significa humanidade. Quando Ele cria ali a humanidade, cria Adão, e Adão com a humanidade, a capacidade de gerar, a capacidade de procriar, a capacidade de multiplicar dentro dele, Ele criou esse homem com todos os recursos necessários para que ele pudesse cumprir o propósito para o qual ele foi criado. Amém, gente? Aí a gente sabe da queda do homem, aconteceram várias coisas, né? A humanidade se corrompe, a humanidade vem fazendo coisas cada vez piores. Só que, irmãos, desde lá, o Senhor, Ele vem criando alianças, e nessas alianças ele vem mostrando aos homens que existe algo a mais na vida deles. Existe uma grandeza a ser conquistada, uma grandeza a ser alcançada. Só que, se você não perceber, se você não olhar na Bíblia, se a gente não prestar atenção naquilo que o Senhor tem falado para nós, irmãos, a gente vai acabar vivendo de acordo com as crenças que nos limitam de conquistar coisas, ou de avançar, ou de enfrentar desafios. Amém, irmãos? Abraão vivia numa terra pagã, e Deus fala com ele, Abraão, sai da tua terra, do meio da parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Deus mostrou para ele a terra? Não. Por isso que Abraão é o pai da fé. Ele creu na palavra do Senhor, ele falou, eu estou indo porque o Senhor falou, eu ainda não estou vendo. Mas, o que diz Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele se aproxima de Deus, crê que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam, galardoador. Então, Abraão, ele entendeu dentro dele que se ele estava se aproximando do Senhor, ele tinha que crer que o Senhor realmente estava ali e que ia recompensá-lo por ter se aproximado. E a Bíblia fala que fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos das coisas que não se veem. Você tem a certeza daquilo que você espera. Abraão recebeu uma palavra, falou, sai que eu vou te mostrar uma terra. Deus não falou, vem aqui que eu vou te mostrar agora uma terra. Falou? Não, falou, sai que você vai ver lá na frente. Convicção de fatos que você ainda não está vendo. Fé é crer, é certeza. Então, Abraão, quando ele sai da tua terra, ele teve a certeza na palavra do Senhor que ele ia conquistar algo. Então, quando a gente vem para o Senhor, a primeira coisa que Ele faz é fazer a gente viver pela fé. Por quê, irmãos? Porque a fé crê além da limitação natural. Se você tem fé no Senhor, você se desafia a crer numa palavra, a crer numa direção, a crer em algo que um profeta falou para você. Você se desafia a crer em algo que veio da parte do Senhor para a sua vida, por mais que as coisas naturais não estejam acontecendo, nem estejam colaborando para que essa palavra que você recebeu aconteça. Mas você se move por quê? Pela fé. Repete comigo, pela fé. Eu me movo pela fé. Meu irmão, Deus, Ele é grande, Deus não tem coisa de inho, não tem falta. Se Deus não tem falta, Ele fez você co-herdeiro dEle, por que você está andando em escravidão e falta? Não, mas eu não estou, eu tenho provisão, eu tenho comida, eu tenho tudo, eu vou para onde eu quero, tal. Mas, irmãos, nem sempre a escravidão, a prisão está aqui no bolso, está aqui no coração. Talvez esteja no seu coração, na sua cabeça. E você sendo filho de Deus, porque você se afastou um pouco dessa palavra, você não tem tido comunhão com essa palavra, não tem tido contato com o que Deus tem para você. Talvez você esteja andando em escravidão, em tristeza, aprisionado em crenças baseadas em pessoas que elas implantaram dentro da sua vida. Quando Deus fala, você é mais do que vencedor,
Você não é um pecador, você é um justo. Você foi justificado pelo meu sangue. Ele muda a tua condição de escravidão para uma condição de vida, fé, liberdade. E liberdade em todas as áreas, irmão. Você não é chamado, repita, eu não sou chamado para viver em escravidão. Irmãos, escravidão nenhuma foi feita para você. Porque Cristo, ele morreu para que você vivesse em liberdade. Se você tem algo, tem alguém que já pagou por você o preço para que você vivesse em liberdade, porque você está se preocupando em viver, preocupado em coisas, em contas, em afazeres, em conquistas, você está frustrado por isso, por aquilo. Irmão, crê numa coisa, se Deus te falou, Ele vai garantir que você vai conquistar aquilo que Ele te falou. Qual que é o nosso objetivo? Dentro dessa empreitada que a gente vai andar de acordo com o que o Senhor falou para nós, é se manter no caminho, se manter na palavra, se manter obediente, porque se a gente se desvia do caminho, irmão, a bênção do Senhor não faz desvio. Amém, irmãos? Outro dia eu estava pensando a respeito disso e Deus falou comigo, meu filho, a minha bênção não faz desvio, ela não pega atalho, ela não faz curva, ela anda num caminho de retidão. Se você se desvia do caminho, você talvez comece a estar começando a viver algo danoso para a sua vida que tem te causado um peso. Quando Cristo te falou, não, vem comigo, que o meu fardo é suave, o meu jugo, ele não vai pesar sobre a sua vida, não vai te causar escravidão, mas você vai conseguir andar numa vida de sucesso. Por quê? Porque eu te garanto. E às vezes a gente está se colocando em posição de escravidão por conta de relacionamento, por conta de dinheiro, por conta de querer conquistar algo que ainda não conquistou. Você está vivendo, murmurando, preso em crenças, falando para você que você não vai conquistar, porque você está longe da palavra. E é a palavra que nos coloca no caminho de retidão. Quando a gente está começando a se desviar, a gente olha a palavra e a gente fala, opa, não, isso aqui é desvio, tem que voltar para cá. A palavra é como aquele GPS que fala, você vai pegar a rota aqui, você vai entrar ali, você vai fazer aqui. Amém, irmãos? Amém. A gente tem todas as ferramentas para receber e viver aquilo que Deus tem para nós. E eu quero falar a respeito um pouco dessas crenças que nos limitam. Crenças limitantes são um conjunto de concepções geradas a partir de experiências. Elas determinam tudo na nossa vida. E uma dos problemas que a gente às vezes pode passar em relação à crença limitante é a danada da comparação. Amém, irmãos? Porque prosperidade, se você talvez tenha ouvido algumas ministrações a respeito disso, prosperidade é relativa para mim e para você. Entre eu e você, a prosperidade provavelmente tem um nível diferente de comparação. É ou não é? Eu vou dar um exemplo. Eu dei um exemplo aqui. Quem nasceu numa casa pequena, cresceu numa casa pequena, quando vê uma casa mais ou menos do tamanho dessa igreja, fala, meu Deus, que casa grande. Não é assim? E quem nasceu numa casa grande, maior do que essa igreja, e entra nessa igreja, pensa o quê? Pensa que a igreja é pequenininha. Amém, irmãos? Então, o que é grandeza? Depende dos olhos de quem vê. O que é prosperidade? Depende dos olhos de quem vê. Só que independente do seu olho, do jeito que ele está vendo, Deus ele tem muito mais. Amém. Irmãos, Deus sempre nos estica. Ele sempre nos chama para perto e faz a gente avançar e soltar aquilo que está nos aprisionando. Sempre. Deus sempre vai te desafiar a sair do seu lugar de conforto. Seja no orgulho, seja na falta de amor, seja então no excesso de amor. Amém, irmãos? Amém. Então a gente precisa entender que quando a gente está sendo criado num ambiente, geralmente é mais ou menos até a adolescência, é criado em nós um conjunto de crenças e esse conjunto vai fazer com que a gente se baseie no nosso comportamento no dia a dia. E às vezes não, totalmente eu posso falar que todas as vezes, dentro desse conjunto de crenças, existem coisas muito boas para a nossa vida, mas também existem coisas que são muito ruins. Por exemplo, quando uma criança está crescendo, por isso que a gente ensina aqui, ó, não fala que a tua criança é danado, ou moleque sem vergonha, ou moleque burro, ou moleque não sei o quê, ou menino atrapalhado, ou menino desastrado. Irmão, não diga isso para o seu filho.
Semeie palavras de encorajamento. Sabe por quê? Quando você cresce com alguém dentro da sua casa, que você fica falando, você não faz nada certo, você é assim, você só faz errado, você só me aborrece, e não sei o que lá. Você cria um adulto frustrado com medo de desafios. Você cria um adulto que tem medo de decepcionar pessoas. Você cria um adulto dependente emocional. Você não cria um adulto seguro em si, que é capaz de falar, não, isso aqui eu mato no peito. Você cria um adulto, sabe como? Geralmente alguém que nasce numa família, que é criado numa família com esse desequilíbrio, ela não assume responsabilidade. Você fala alguma coisa que ela está errando, ela bota a culpa nas outras pessoas. Eu errei porque ela fez isso. Eu errei porque não sei quem fez aquilo. Eu errei porque isso. Ela nunca mata no peito e fala assim, não, eu errei, realmente. Me perdoa, eu vou mudar. Agora, quem cresce falando, não, meu filho, você é um sucesso. Você é mais do que vencedor. Você errou aqui, não se preocupe. Eu lembro que uma vez eu estava ensinando uma criança, não vou falar quem é a criança, para não expor, né? Mas é da minha família. Eu estava ensinando uma criança a respeito era matemática. Eu ensinando ela a respeito de matemática, ela tinha muita dificuldade em fazer contas, ela tinha muita dificuldade... Acertou? Pode entrar, que é aqui mesmo. Ela tinha muita dificuldade em fazer contas e tal, fazer somas, equações. E aí... Quando eu fui ensiná-la, eu falei assim, rapaz, olha só, isso aqui é isso e isso. E ele começou a ficar nervoso. Eu falei, cara, fica calmo, isso aqui é isso e isso. Ele começou a ficar nervoso por quê? Todas as vezes que ele ia ser ensinado pelo pai ou pela mãe a respeito disso, alguém dava um grito com ele. Tipo assim, 1 mais 1 é 2. Se ele ficasse na dúvida, ele falava assim, pô, tu é burro! A criança... Aí ele já era quase um adolescente, eu ensinando ele algo simples, ele com medo de errar, já causava nele um transtorno tão grande que ele entrava em pânico, não conseguia nem fazer uma coisa simples, porque ele ficava em pânico. Começava a trazer na memória o grito do pai e da mãe, falando, você é burro, você erra, você não sei o que, é um vacilão. E ele começava a bolar algo na cabeça dele, que ele não conseguia fazer coisas simples. Eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, o que fizeram com essa criança? Eu tive que parar com ele, conversar. Falei, rapaz, isso aqui é algo simples. Você é extremamente inteligente. Aí comecei a lembrar ele. Comecei a quebrar as crenças que limitavam ele, aquilo que foi construído no coração dele, dizendo que ele não era capaz. Comecei a falar para ele, rapaz, você consegue. Você lembra aquilo que você faz? Você não faz, não é um sucesso. Você não faz tal coisa, não é um sucesso. Você não faz tal coisa, não é um sucesso. Isso aqui é muito menor do que isso que você conquista. Aí ele começou a se ver fora daquele conjunto de crenças que diziam que ele era um derrotado, que ele não fazia nada direito, que ele não conseguiria. E aí ele conseguiu fazer as contas e conseguiu ser aprovado na escola, porque ele estava terrivelmente indo para um caminho onde ele ia ser reprovado em matemática. Por conta de uma crença sendo quebrada, ele conseguiu avançar naquilo e nunca mais sofreu esse dano. Amém, irmãos? Amém. E aí você vê que o ambiente onde a gente é criado, às vezes ele pode ou nos limitar ou nos capacitar a fazer coisas. Eu vou dizer uma coisa para você, geralmente, não posso dizer que isso acontece com todos, mas geralmente é um padrão. Filho único. A gente tem um exemplo de ou filho único ou filho mais novo. A gente tem o exemplo de José. O que aconteceu com José no meio de seus irmãos? Todo mundo sabe falar, né? Todo mundo sabe da história. O que aconteceu com José? José do Egito. Deixar você falar alguma coisa. Então, realmente, alguns falam assim, ele foi vendido, ele foi não sei o quê, ele foi um primeiro-ministro do Egito, ele foi não sei o quê, todo mundo fala um monte de coisa, mas ninguém diz que ele foi um mimado. José, ele era um mimado, ele era o preferido do papai deu a capinha só para o José, só que papai tinha um monte de irmão, papai tinha um monte de filho. E aí, por ele ser o mais novinho, o filho daquela que ele amava, o que Abraão fez com ele? Abraão não, Jacó fez com ele. Era descendente. Então, Jacó fez o que com ele? Protegeu o filhinho da mamãe, ninguém tocava no filhinho da mamãe. Filhinho da mamãe mimadinho, falava tudo para o papai e para a mamãe, protegidinho.
Aí os irmãos começaram a ficar irritados com aquilo e decidiram se livrar dele. Irmãos, se você é super protetor com o seu filho, se você não repreende seu filho, se você não diz ao seu filho, isso aqui está errado, você tem que mudar nisso aqui, você está criando alguém que vai ser rechaçado por todas as pessoas no ambiente que ela tiver. Porque ninguém atura gente mimada. Todo mundo fala dos irmãos que fizeram um ato errado. Fizeram um ato erradíssimo. Só que vocês, vamos assim, naturalmente, sem poesia, quem é que fez com que aquilo nascesse no coração dos irmãos? O próprio José. Os pais geraram em José um comportamento mimado, onde José achava que podia falar tudo, inclusive que ele teve uma visão, e ele se achou tão bom, ele era tão ingênuo, que ele poderia falar para o pai e para os irmãos que todos se curvariam a ele. Olha a gota d'água. Aí, o pai ainda me dá aquela capa para ele, os irmãos olham aquilo, devia ser algo muito bom, de uma ótima qualidade. Aquilo dizia o quê? Ninguém tem, eu tenho, eu sou o favorito. Aí o que aconteceu? O próprio pai colocou um alvo nas costas do filho, e os irmãos, com raiva dele, venderam ele. Vai-te embora, mala sem alça. A gente entende que depois houve um propósito, onde Deus mudou a história de José, onde José se tornou uma referência de Jesus Cristo, o resgatador dos seus irmãos. A gente entende tudo isso. Só que, irmãos, a gente está falando aqui de criação. Criação é algo terrível. Ou você cria seus filhos baseado na palavra, ou você se instrui baseado na palavra, ou você vai ter comportamentos que são gerados ou por crenças que foram construídas em você, ou gerados por um comportamento que você mesmo começou a desenvolver no relacionamento que você tem, no ambiente que você tem. Quer ver uma pessoa que não foi criada com caráter forte pelo pai e pela mãe, dizendo assim, você fez isso? Não, você precisa ficar de castigo. Você fez não sei o quê? Você vai lá e vai matar no peito e vai assumir o que você fez. Sabe o que acontece? Esse tipo de pessoa que é criada nesse tipo de comportamento, você coloca ela num ambiente diferente do ambiente que ela vive, ela se torna aquelas pessoas. Porque ela não tem uma personalidade forte o suficiente para ela ser ela mesma. Ela começa a copiar comportamentos para ser aceita. Você já viu isso em algum lugar? Geralmente você vê esse tipo de comportamento em muitos adolescentes. Por quê? Porque na adolescência eles estão criando um raciocínio, eles estão criando algo, uma construção do caráter deles, e eles começam a modelar o que eles estão vendo nas outras pessoas e começam a trazer para ele esse tipo de comportamento. E aí você vê ele, tá com o irmão, tá com um amiguinho novo, ele começa a falar igual um amiguinho novo. Aí tá com outro amiguinho que fala uma gíria engraçada, ele começa a falar o calão engraçado. Não é assim que funciona? Só que tem adulto que não saiu dessa fase de adolescência. E o comportamento do ambiente onde ele está vai fazer. Ele é até crente, mas ele vai para um ambiente onde nego bebe, fala palavrão, xinga, fala coisas obscenas, ele começa a fazer a mesma coisa. Só que a Tânia fala uma coisa que é muito interessante. Costume de casa vai à praça. Aí, quando ele estiver num ambiente da igreja, que é algo que está construindo realmente um caráter forte, está moldando aquilo que está de errado na vida dele, ele vai ser exposto e envergonhado por ele mesmo, através do quê? Dos comportamentos que ele está trazendo para a vida dele de coisas externas. Por isso que a gente fala, irmão, cuidado com o jugo desigual. Crente pode ter amigo fora da igreja? Pode, só que você precisa entender se você é influência para ele ou se você é influenciado por ele. Se você está sendo influenciado, irmão, espera um pouquinho, vê, analisa, você precisa aprender mais de Deus, criar um relacionamento mais forte com o Senhor, ao ponto do Senhor ser a sua influência. Se o Senhor for a sua influência, Ele vai te dar a capacidade de você influenciar a outros. Amém, irmãos? Porque as pessoas, elas querem, infelizmente, o ser humano, ele quer pessoas que concordem com ele em tudo. É ou não é? Quem gosta do amigo chato que fala na sua cara que você está errado? Quem gosta do líder chato que fala na sua cara que você está errado? Quem gosta de ser repreendido? Ninguém gosta. Eu estava conversando com o Alan ontem, e a gente estava falando a respeito disso. Aí o Alan falou assim, caramba, aquele dia eu falei tal coisa, nossa, mas na hora que você me puxou a orelha, eu falei, que mole que eu dei, meu Deus do céu.
E ele mesmo falou, fiquei chateado comigo que eu dei aquele vacilo. Irmãos, ninguém gosta de errar. Só que quando a gente erra, a gente precisa corrigir a rota, não precisa? Porque carro que só vira para um lado, ele não chega em lugar nenhum. Ele vai sempre estar voltando para o mesmo lugar. Você foi chamado para seguir em frente. Você foi chamado para avançar. Eu quero mostrar para vocês aqui a respeito disso, mas antes quero falar também a respeito de uma pessoa, Moisés. Moisés também é uma referência de Cristo, não é? Não tipifica Jesus? O pastor, o resgatador, aquele que tirou do Egito o povo, aquele que tira o povo do ponto de escravidão para um ponto de liberdade, não é? Moisés era bom? Era, a Bíblia fala que ele era manso, gente boa. Só que talvez pelo ambiente de frustração que Moisés foi criado, ele sabia que ele não havia sido criado no meio do seu povo, ele foi criado entre os egípcios, provavelmente. Aonde ele foi criado não tinha uma referência paterna, e ele foi criado olhando para Faraó, e a imagem de Faraó dizia para ele, você nunca vai chegar onde eu estou. Por quê? Porque ninguém se sobrepujava a Faraó. Faraó era a potência, o líder máximo. Então, José, ele olhava, foi criado num ambiente ditatorial, um ambiente ditatorial, onde o homem dizia tudo o que as pessoas tinham que fazer, aí de quem não fizesse. Então, ele foi criado num ambiente de frustração. Amém, irmãos? Aí você vê aquele pai ou aquela mãe que não deixa ninguém fazer nada. O filho só tem que fazer o que ela quer, ou o que ele quer. O filho não pode expressar opinião. Irmãos, deixe o seu filho expressar opiniões. A questão é, você precisa só analisar se a opinião dele está certa ou não. E você vai corrigi-lo. Falar, meu filho, isso aí que você está falando, até entendo, entendo por que você está me dizendo isso. Porém, isso aí não está de acordo com a palavra. A palavra diz que é isso, isso e isso. Rapaz, você entendeu? Entendi. Pronto, resolveu. Ter opinião não é errado, irmãos. Errado é você não deixar outra pessoa ter voz. Imagine se aqui na igreja eu colocasse líderes aqui e os líderes só fizessem o que eu falasse. Imagina. Se eu chegasse aqui e falasse, não, Alan, você só vai tocar a música que eu quero, você só vai tocar o violão do jeito que eu quero, a Amanda só vai cantar o que eu quero, a Ju só vai arrumar a igreja do jeito que eu quero, não sei quem só vai fazer o que eu quero. Irmãos, isso é igreja? E às vezes no ambiente familiar as pessoas estão sendo criadas assim. Só que infelizmente quando as pessoas são criadas dessa maneira, se você não estiver dando a medida certa de amor, de carinho, de correção para o seu filho, o que vai acontecer? Ele vai fazer de tudo para sair de perto de você. Ele vai fazer de tudo para ir embora, para dar um jeito de fugir de quem está oprimindo ele. Por quê? Porque eu sei que o amor não é tirado, tudo bem, mas é um comportamento que você não pode estar tendo com seu filho, porque você está gerando nele uma rebeldia. Toda pessoa que não é ouvida, é gerado nela um desejo de se rebelar. Se a pessoa não pode expressar algo que ela pensa, ela vai gerar dentro dela um sentimento de opressão, e todo ser humano foi criado para ser livre, então dentro dele ele gera um instinto de defesa que vai fazer ele se rebelar. Não, eu tenho que sair dessa opressão. Amém? Aí você vê filho brigando com o pai, por quê? Porque vive oprimido dentro de casa. Ele não quer saber, ele não vê mais você como uma referência boa. Ele olha para você e vê você como o capturador, o faraó da vida dele. E ele quer sumir. Aí Moisés, a Bíblia fala que ele era manso. Moisés faz tudo aquilo, sai daquele ambiente, mas no primeiro instante que ele vê alguém sendo oprimido, o que ele faz? Ele mata. Quando ele viu um judeu sendo oprimido por um homem egípcio, ele vai lá, é opressão, e pum, todo mundo fala, foi defender. Amém, irmãos? No primeiro instante foi para defender. Mas ele não era do Egito, ele não era ali, vivia na realeza, ele poderia falar, sai daí, para de bater nele, não sei o quê. Poderia ter agido de outra forma, não é? E ele foi lá e matou o homem. Você vê isso o quê? Um excesso de frustração sendo exposto naquele lugar. Mas era um egípcio. Era um egípcio? Moisés sobe lá no monte, vai pegar as tábuas da lei. E aí ele desce, o que aconteceu? Arão está lá, botou um novo Deus, um bezerro de ouro.
no meio da galera. Vamos torcer pro bezerro agora. Moisés chega a ver aquilo, fica com ódio, quebra a tábua da lei. Pá! Amém, irmãos? Nervosinho, irritadinho, frustradinho. Tinha uma personalidade mansa, por isso que eu falo, esses que são quietos, eles são os piores. Porque quando eles explodem, é aí que para juntar é terrível, irmão. Os quietinhos que são terríveis. Aí Deus fala assim, ó, Moisés, toca na rocha, estava tudo indo no bem bom. Moisés com o povo parou de dar uma vacilada, todo mundo bem. Moisés estava à toa na fita aqui com Deus, tudo tranquilo, suave, vamos lá. Toca na rocha, Moisés. Tuc, saiu água da rocha. Aí lá na frente, tudo dando BO, problema danado, todo mundo reclamando, não sei o quê. Moisés, toca na rocha, Moisés. Eu vou ter que tirar água dessa rocha. E pá! Deu uma pancada na rocha. Nervosinho. Aí Deus falou o que para ele? Moisés, infelizmente, por você ter ferido a rocha 2 vezes, você não vai poder ver a terra prometida. Você não vai poder entrar na terra prometida. E Moisés sobe lá no monte, vê a terra, mas não entra. Quem entrou? Josué e Calebe com a família dele. Amém, irmãos? Amém. Só que, o que a gente precisa entender? É importante demais. Que se você viver a sua vida baseada em coisas que as pessoas estão construindo em você, mas que não são baseados na palavra, princípios que o Senhor tem na palavra para você, porque Deus, você não vai ver na palavra Ele dizendo que você é um derrotado, você é um zero à esquerda, você é um incapaz. Ele fala isso para você? Ele falou isso para alguém que se aproximou dele? Todas as pessoas que se aproximam do Senhor, Deus fala, eu sou contigo, eu estou com você, eu vou te fortalecer, eu vou prover. O que ele precisou? Somente obediência e honra. As pessoas olhavam a palavra, recebiam a palavra, honravam aquilo no coração e andavam segundo aquilo. Amém. E a gente vê Jesus Cristo. Você não viu Jesus Cristo batendo na rocha? Você não vê Jesus Cristo tratando o povo mal? Vocês viram? Você viu Jesus Cristo inseguro? Alguém vindo com doença e Jesus falando, não, será que eu curo? Ai, meu Deus, será que Deus está comigo? Será? Não. Quando chamam ele lá para Lázaro, ele fala ao Senhor, vou orar. Não porque o Senhor não me ouve, porque eu sei que o Senhor me ouve. Mas eu vou orar para o povo entender que você me ouve. Amém. E aí Jesus vai e ora em alta voz e fala assim, Lázaro, sai daí de dentro. E Lázaro sai de lá de dentro, todo enfaixado. Você não viu Jesus? Ai, será que vai? Ai, não sei se eu vou. Ai, meu Deus. Ai, eu tenho até uma condição de chegar lá. Mas será que vai dar essa condição? Irmãos, se Deus te falou algo, se Deus te deu uma instrução, acate a instrução, você vai viver o sobrenatural. Só quem acata, acolhe a instrução que Deus te deu, vive o sobrenatural. Só quem vive em obediência ao que Deus falou é o que vive o sobrenatural. Aqueles que são paralisados por medo, por dúvida, eles não vivem o sobrenatural. Você não foi chamado para ter medo, mas você foi chamado para avançar. Você foi chamado para conquistar coisas grandes. Você foi chamado para se desafiar e viver o extraordinário. Porque, irmãos, só vive o extraordinário aquele que se desafia. Um atleta, ele não vai competir sem antes treinar. Sem antes começar a correr e falar assim, ó, quanto que eu estou correndo? 1 minuto você fez essa volta. E, não, peraí, eu vou fazer mais. Ele vai, corre. O que eu preciso fazer? Precisa treinar a perna, precisa fazer exercício tal. Ele começa a fazer exercício, ele vai lá de novo. Quanto que eu fiz? 95. Ele, não, então tem que treinar mais. Eu preciso chegar em 80. E ele começa a se desafiar, ele começa a fazer mais do que ele fazia. Por quê? Porque ele sabe que ele vai alcançar um resultado. Porém, para ele alcançar um resultado, ele precisa fazer a parte dele. Porque um atleta dentro de casa, comendo pão com queijo e fiambre, vendo TV, ou comendo Cheetos, comendo seja lá o que for, pizza, comendo o que for, deitado no sofá, não, está sendo desafiado, irmão. E eu tenho certeza, uma coisa que vai acontecer com a vida dele é que ele não vai poder correr mais rápido do que ele correria. É ou não é? E às vezes a gente está assim, igual essa pessoa, deitado no sofá esperando a bênção chegar na tua casa. Irmãos, desde que eu me entendo por gente, desde que eu me entendo como crente, eu aprendi que o Senhor, Ele só se movimenta com quem se movimenta.
Ele anda com quem está em movimento, ele toca em quem está em movimento, ele se move com poder naquele que está em movimento. Você precisa ter um relacionamento, uma busca, e você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida. Porque às vezes as pessoas acham que uma pessoa que vem aqui e manifesta o dom, ela passou o dia inteiro comendo, dormindo comendo e dormindo, fazendo o que quer. E aí chega aqui e manifesta o dom. Não, tem os caroneiros da unção também, isso aí tem. Tem aquele que pega a bolé na unção dos outros. O cara ora, ele faz o estudo dele com a palavra, faz jejum, faz seja lá o que for. Chega aqui, vai pregar, estudou a palavra, pensou em um monte de coisa. Chega aqui, vai pregar. Aí está no meio da ministração, a unção pegando, o bonito levanta lá atrás e fala assim, eita, que Deus está falando comigo, ó. Vou entregar aqui. Está pegando carona na minha unção. Amém, irmãos? Comeu uma feijoada, dormiu o dia inteiro, fez nada para ninguém, viu Netflix a tarde toda, chega aqui, é o profeta da revelação. Mas quando ele sai daqui para ali, que ele sai de perto daquele que está cheio, o que acontece? Não vê nem passarinho voando. Não é assim, gente? Só que nós fomos chamados para sermos o quê? Aqueles que praticam, que exercem o extraordinário. Você não foi chamado para fazer qualquer coisinha, você foi chamado para conquistar e fazer o extraordinário acontecer na sua vida e na vida de outros. Por isso que hoje nós estamos aqui. Quem está aqui desde o início? Desde a casa do Luiz e da Carla? Levanta a mão aí. Estão com vergonha? Levanta a mão. A Yara levantou a mão. Você está lá que você mora lá, né? Então, irmãos, essas pessoas, junto com vocês que chegaram agora, é que fizeram isso aqui tudo acontecer. Por quê? Porque ficaram fiéis no propósito, conquistaram, receberam uma palavra, andaram com essa palavra e conquistaram isso, realizaram algo maior do que talvez você sozinho pudesse realizar. Amém, irmãos? Porque, irmãos, eu não toco, só a bateria que eu estou aprendendo. Por enquanto, né? Até vi um violeiro que aí o Alan vai assumir o posto dele de baterista. Que eu falo isso toda vez. Numa pregação que ele falou aqui, ele falou que o sonho dele era ser baterista, eu entendi. Roubei o sonho do Alan. Amém, irmãos? Então vai chegar um violeiro e vai tocar o violão aqui, e o Alan vai poder voltar para a bateria. Mas, irmãos, eu sozinho, eu não poderia fazer isso tudo acontecer. Isso aqui aconteceu por quê? Porque você pegou junto na visão, você entendeu que você faz parte de algo que o propósito é ainda maior do que você, e você faz parte de algo que está sendo construído para ser gerado um legado nesse lugar. 2 anos. 2 anos igrejas fecham. As pessoas começam a fazer um grupo de oração, isso e aquilo, não sei o quê, 2 anos e morre. Só que você e eu, nós não vamos viver isso, porque nós já ultrapassamos os 2 anos. Nós vamos viver o que a palavra diz. Irmão, quando nós viemos para cá, eu lembro, vieram pessoas antes de nós aqui em Tondela, não foi? E elas não ficaram. Por quê? Talvez porque Deus não tenha falado com elas, ou talvez porque eles olharam para cá e não viram a cidade grande de onde eles moravam. Fizeram comparações, e as comparações limitaram eles a viver, ou não, aquilo para o qual eles vieram aqui fazer. Mas quando eu pisei aqui, tudo aconteceu para eu não vir para cá. Tudo, irmão, você pode imaginar, tudo. Mas eu tinha uma palavra. Se você tem uma palavra, irmão, entenda bem, Deus ele vai te garantir, seja fiel a essa palavra. Fiel a essa palavra, Deus ele te garante. Se Deus te falou algo, se Ele falou que vai transformar, se Ele falou que vai mudar, se Ele falou que vai te levar para um lugar diferente, creia nessa palavra, irmão. E não fuja do processo. Todo processo de crescimento tem um processo de ajuste. Se você foge da correção, se você foge do ajuste, o que acontece? Você não cresce, não pode ocupar o lugar que é para você ocupar. Você vai viver ocupando o berçário, onde era para você estar ensinando as pessoas. Lembra que Paulo fala, eu não posso pregar para vocês um alimento sólido, mas o leite, eu tenho que continuar dando leitinho para vocês. Por quê? Porque passado o tempo que vocês já deveriam ser mestres, eles não estavam sendo. Talvez muitos aqui tenham passado tempo já, perdendo tempo com outras coisas, e não se tornaram os mestres. Só que ainda dá tempo, irmão.
Dá tempo. Se você andou longe, dá tempo de tu voltar, porque o Senhor ele é especialista em adiantar tempo. Ele é especialista em mudar o cronos. Ele pega a sua vida, aquilo que deveria ter sido feito em 10 anos, por você ter o coração realinhado com o Senhor, ele pode fazer aquilo ser feito em 5, em 1 ano. Limitado quem é? É o ser humano. Deus não é, ele não é limitado, irmão. Ele pode derramar sobre a sua vida uma capacitação sobrenatural, ao ponto de você fazer coisas extraordinárias que o Senhor já colocou na sua vida. Ele já plantou isso no seu coração. Amém? A gente vê o caso de Jonas. Jonas se sentia totalmente incapaz. E Deus falou, vai lá, rapaz, em Nínive, pregar para aquela cidade. O povo está lá, precisa de salvação. Jonas se sentindo incapaz, aquela cidade era violenta. Ele, não vou lá não. Se eu for lá, eu vou morrer, vai acontecer um monte de coisa comigo. E ele, não vou. Ai, meu Deus, eu não vou. Fugiu para cá, fugiu para lá. Foi lançado fora do barco, o peixe engoliu. Foi lançado lá em outro lugar. E aí ele falou, Deus, agora eu vou. Quando ele decidiu ir, irmãos, ele pregou muito rápido naquela cidade, acho que em 10 dias, se eu não me engano. Agora eu não vou lembrar ao certo. Mas ele pregou muito rápido, em pouquíssimo tempo, para toda aquela cidade, e a cidade se converteu e foi salva. Aquele homem que se achava incapaz de realizar algo, foi um homem que foi capaz de realizar algo extraordinário, e entrou para a história. Amém, irmãos? Você foi chamado para entrar para a história. Você não foi chamado para ser um Zé Ninguém. Você foi chamado para fazer coisas extraordinárias, onde o seu nome vai ficar como um legado. Deus não criou você para ser um Zé Ninguém. Por isso que eu estou te falando, deixe essas crenças que te limitam. Deixe essas coisas que papai e mamãe falou que você não era capaz, você só faz coisa errada. Irmãos, Deus fala que você é capaz. Deus, ele fala que nos fortalece na nossa fraqueza. Ele faz com que a gente consiga fazer coisas, receba uma sabedoria divina para a gente realizar, ter ideias mirabolantes, onde a nossa limitação física, psicológica, natural, ela não nos levaria a alcançar. Mas Deus fala, comigo você vai. Amém. Se alguém falou para você que você era incapaz, eu vou mostrar para você quem você é. Porque, irmãos, eu posso ser o Guilherme, mas em Deus eu posso fazer coisas extraordinárias. Eu já curei gente, eu já expulsei demônio, eu já vi tanta vida sendo liberta, eu já vi gente sendo liberta de drogas, era extremamente viciado. Eu já vi coisas maravilhosas acontecer através da minha vida. Mas o Guilherme natural, todo errado, só fazia coisa errada. Mas o Guilherme crente, entendendo que existe uma capacitação sobrenatural sobre a vida dele, o que eu fiz? Abracei a palavra. Irmãos, abraça a palavra. Abrace o que Deus falou para você. Receba a instrução e viva essa instrução. Amém, irmãos? Abre lá em 3 João 1:2. A boca está seca hoje. 3 João 1:2. O que está escrito aí? Essa versão acho que está diferente. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua... Oh, Jesus. Que NVI? Quem é o crente que botou NVI? É Corrigido e Fiel, se eu não me engano. Ou é a Nova Almeida atualizada? Pode tirar. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, a prosperidade, aonde que ela se manifesta primeiro? Vocês estão aqui, irmãos? A prosperidade, ela se manifesta primeiro dentro de nós. Se nós temos a prosperidade dentro, as pessoas vão ver. Porque Paulo, ele olha e fala assim, faço voto para que aconteça na sua vida externamente o que eu estou vendo internamente. Amém. Bota a foto aí do elefante. Botou? Aí. Olha essa imagem, irmãos. Um elefante. Um animal extremamente magnífico. Deixa eu parar esse rapaz aqui. Um animal extremamente magnífico, forte
Irmãos, um elefante ele é poderosíssimo. É ou não é? Só que, olha o que está prendendo esse elefante. O que é isso ali que está prendendo o elefante? Irmãos, é uma cordinha que está prendendo o elefante. Sabe o que é isso aqui? Sabe como que essa pessoa que amarrou o pé desse elefante, amarrou a pata dele, fez para que ele pudesse ficar, se sentir preso nessa cordinha? Quem sabe? Desde que ele é filhotinho, foi colocado nele essa cordinha. Antes dele ter a capacidade de arrebentar essa corda, foi colocado nele essa crença de que a corda limitava ele, a corda prendia ele, a corda fazia com que ele não pudesse avançar. Foi ou não foi? Aí quando ele viveu, chegou na vida adulta, ele continuou achando que aquela corda podia parar ele. E sabe que é exatamente assim que a gente pode estar vivendo? Pessoas que nos criaram, colocaram dentro de nós pensamentos que dizem: você não é capaz, você não pode conquistar, você não vai fazer tal coisa, você é burro, você só faz coisa errada, você quebra tudo. Amém, irmãos? Você não presta, você é igual a sua mãe, você é igual ao seu pai, você é sangue ruim. Irmãos, tem gente que é criado dessa maneira. Graças a Deus eu não fui criado desse jeito. Eu não fui. Meu pai, quando eu caía, ele falava assim, ó, levanta para cair de novo. Eu caía, se eu fingisse que ia chorar, ele já me pegava, eita, caiu, rapaz, levanta e vambora, tu é mais do que isso, pá, me batia assim, parava de chorar. Amém, irmãos? Sabe o que aconteceu? Eu cresci entendendo que não era qualquer tombinho que ia me derrubar. Não era qualquer tombinho que ia me deixar no chão, não. Que eu não ia morrer porque eu me ralava, não. Irmãos, eu fiz tudo quanto é esporte radical. Eu era doido. Eu lembro uma vez, minha irmã, eu ganhei um cavalo, ela ganhou uma eguinha. E aí, aquela égua, ela ganhou filhote, ela começou a crescer. E ela se tornou grande, era um animal de grande porte, um cavalo de grande porte. E aí, ela não deixava ninguém tocar naquele cavalo. Só que eu era uma criança tão doida, gente, terrível. Que às vezes eu não tinha o que fazer, a gente criava vários animais lá na nossa quinta. Irmãos, a gente tinha um chiqueiro que era bem grande, onde os porcos ficavam. E tinha uns porcões grandões lá em casa, que meu pai abatia e tal. Irmão, eu botava nos porcos, dentro do chiqueiro. Agarrava na orelha do porco, o porco, e me divertia com aquilo. Aí eu falei, um belo dia, eu fiquei olhando para aquela égua assim, eu falei, o quê? Ninguém nunca subiu nessa égua, eu vou ser o primeiro. Eu falei, eu vou ser o primeiro. Fui lá, fui com um amigo meu, falei, ó, ela não deixava botar corda nela de jeito nenhum, a gente tentando botar corda para fazer a condução e amansar ela. Ela não deixava, eu falei, deixa essa filha da mãe comigo. Comecei a fazer carinho nela, dei beijinho, não sei o quê. Aí ganhei o coração dela. Quando ela estava de bobeira, eu montei. Irmãos, aquela égua ela era muito alta, ela era de uma raça chamada manga larga. Ela é bem grandona, e ela começou a pular. E ela foi andando para a cerca assim, a nossa cerca era de arame com farpas. E ela foi andando para a cerca, eu tirei a perna, e ela foi pulando. Nessa que eu tirei a perna, ela deu um pulo. Ela me jogou do outro lado do sítio, puf, do outro lado da cerca. Eu, caí sem respirar. Aí eu olhei assim, eu falei, rapaz, que tombo. Meu amigo veio correndo e falou, cara, tu se quebrou todo, que eu voei. Eu era pequenininho, a égua grande, ela me jogou, eu voei. Eu lembro que eu bati no chão, fiquei sem ar. Aquele tombo que tu fica... Aí ele olhou assim, cara, o que houve, isso aqui lá? Aí eu sentei, olhei assim. Aí eu, agora é que eu monto nela mesmo. Irmãos, voltei para lá, montei naquela égua. A égua morreu, eu fui o único que montou naquela égua, porque a minha irmã não deixou ninguém montar. Eu montei, eu amansei aquela égua, eu passei com ela o dia inteiro. Minha irmã, quando chegou, ela tinha ido para algum lugar, quando chegou, ela quis brigar comigo. Você montou na minha égua, eu não mandei você montar. Eu falei, montei, que a égua estava aí, me deu vontade, montei. Aí ela virou e falou para um primo nosso, monta também. Irmão, ele botou a égua na varanda, quando ele fez assim, que ele pulou a égua, jogou ele longe. E comigo não, eu ia lá, montava na égua a hora que eu queria e descia, montava e descia. E ela ficou com a raiva de mim,
Mas, irmãos, o tombo que eu levei não me limitou a montar de novo nela e andar nela. Eu posso falar, eu andei naquela égua. Mas ninguém pode falar, eu andei. Amém, irmão? Você foi chamado para andar na égua também. Que conversa é essa? Dizer que uma coisinha que deu errado vai paralisar você? Quem falou para você que você, só porque errou uma vez, você é incapaz de fazer e realizar coisas grandiosas no Senhor? Amém? Irmãos, Paulo falou, eu faço voto pela sua prosperidade e riqueza, assim como é próspero a tua alma. Eu era próspero dentro de mim, eu falei, eu vou montar e eu vou andar nesse cavalo. Eu vou montar e eu vou conquistar. Algo que ninguém tinha conquistado, eu conquistei, eu posso matar no peito, eu conquistei. Amém, irmãos? Você também é capaz de conquistar. Você é capaz, você foi chamado para isso. A única questão é, talvez você esteja se enchendo de coisas que não estão te edificando, não estão trazendo para você a realidade de quem você é em Deus. Fique de pé, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Irmãos, você nunca vai ver na palavra. Não foi Deus, o teu pai, isso eu tenho certeza. Não foi Deus, o teu pai, que falou para você que não ia conquistar o sonho. Não foi Deus, teu pai, que falou para você que você não ia fazer coisas grandiosas. E eu quero chamar aqui na frente pessoas que foram limitadas por palavras humanas e aquilo foi gerado nela, construído nela, algo que aprisionou, algo que tenha te aprisionado. Eu quero chamar você aqui na frente, que a unção de Deus, ela diz, a Bíblia fala que a unção, ela despedaça todo jugo. A palavra de Deus, ela tem esse poder, por si só ela é ungida. Se você passou uma vida, cresceu, tem passado por isso, por um tipo de opressão, um sentimento, uma palavra, algo que tem te aprisionado a fazer e faz você ficar na mesma posição que você está. Vem aqui na frente. Aleluia. Vamos, irmãos. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela pode mudar a situação da sua vida. A grande questão é, a gente às vezes está ouvindo o que não é para ouvir. Filipenses 4:8 diz assim, quanto ao